BeCast, o podcast semanal de empreendedorismo com resenhas rasgadas que vai fazer sua cabeça pirar. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um episódio do BeCast, o BusinessCast, podcast de empreendedorismo semanal. Como vocês viram na vinheta aí, aqui tem sacadas, insights, resenhas rasgadas, que muitas vezes pode fazer sua cabeça pirar no bom sentido aí. A ideia aqui é conversar com empreendedores para que as histórias deles inspirem você a empreender com mais garra e acreditar que é possível empreender sim, beleza? Começando o nosso episódio, o 13º episódio, falando um pouco dos nossos patrocinadores, vocês estão vendo aí na tela, mestrecervejeiro.com é o patrocinador deste episódio, Mestre Cervejeiro, que é um quiosque de cervejas artesanais aqui na cidade de Botucatu, no shopping de Botucatu. Então se você quer degustar uma cerveja de qualidade, leva sua família lá no quiosque com toda a segurança, máscara, álcool gel e detalhe, se beber não dirija. E Sales Materiais para a construção do básico ao acabamento, não é só apenas materiais que você vai ter lá. Você vai ter uma consultoria de quais são os melhores materiais para a sua obra. Se você está reformando ou construindo, procure a Sales Materiais, 2 lojas na cidade de Botucatu, para te atender com maior excelência. Beleza? Sales Materiais, então, do básico ao acabamento. E o patrocinador oficial deste programa de podcast é a Fullworking, espaço compartilhado de trabalho, que nós estamos aqui numa das salas aqui da Fullworking, que é uma sala de reunião, /treinamento, /podcast. E se você não sabe o que é um cowork, você olha aqui em cima no meu vídeo aqui, vai ter um QR Code, você pode capturar e dar uma olhada na vibe da galera trabalhando. É um espaço compartilhado de trabalho para profissionais. Algumas pessoas pensam que é para profissionais individuais, MEIs, aqueles que têm um só, ele é o próprio dono e o próprio funcionário da empresa, mas o cowork é para todo tipo de profissional, inclusive aquelas empresas que têm, por exemplo, neste cowork, suporta até empresas com 8 profissionais na equipe, tá bom? É um local com infraestrutura completa para você trabalhar, atender seus clientes com qualidade, cafezinho por conta da Fullwork também. Aqui na rua Visconde do Rio Branco, 569, centro de Botucatu. Esse é o nosso patrocinador oficial do podcast, beleza? E tem alguns patrocinadores que vocês estão vendo aí na tela, que são patrocinadores volantes aqui desse episódio, Clube do Marketing, Aue Media e muitos outros aí, tá bom? E Foco Business também. Esses foram os patrocinadores do episódio. Agora sim, vamos apresentar o entrevistado de hoje, Vinícius. Eu te chamo de Vinícius. Qual o sobrenome que eu te chamo? Eu conheço 2. Qual que você prefere? Eu prefiro utilizar o Vinícius Henrique. Vinícius Henrique, da Inventa Móveis. Vocês vão ver que história bacana. Um jovem empreendedor aí, com uma garra tremenda. E na história de hoje vocês vão ver o formato de trabalho dele, que bacana, que pode realmente despertar em você aí uma oportunidade de empreender numa causa que já existe, mas num formato diferente. Vinícius, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí de estar aqui presente. Quem é o Vinícius? Fala para nós aí. O Vinícius é botucatuense, nascido e criado aqui. O Vinícius é criado somente pela mãe, depois pelo padrasto, tem um irmão mais novo. E o Vinícius estudou em escola pública, faculdade pública, e hoje ele é casado e tá pra vir aí a Marina, vai ser a nossa filha. Verdade, cara, eu vi esse final de semana a foto que você postou, não sabia, parabéns, cara. Valeu, obrigadão. Parabéns, legal. Primeira filha, né? Isso. Que eu saiba, aquela famosa piada. Legal. Então você é botucatuense. Isso, nascido e criado aqui. Acho que essa é a melhor forma de resumir aí. Aí depois eu cresci, conforme fui tentando. Acho que a gente cresce em Botucatu muito focado aqui, muito entendendo como funciona aqui, tentando vencer na vida aqui. E eu acho que o mais importante é que ao longo da caminhada do crescimento a gente vai aprendendo que é tão mais fácil crescer para fora. Aqui é uma base, aqui é um QG, né, um quartel-general, mas tem muita coisa para crescer para fora e aí você vai descobrindo, vai vendo coisas. E me diz uma coisa, quantos anos que você tem? Eu tenho 29. 29. Você empreende há quanto tempo?
Aí é a pergunta difícil, né? Que eu tenho empresa aberta, né? Vai fazer 4 anos aí que a gente está desde o MVP até a funcionalidade, né? Acho que tem 4 anos, mas eu acho que empreender desde lá de trás, desde que você me conhece, até antes, já tinha essa vontade de fazer diferente, fazer primeiro, né? Ir na frente, que caracteriza o empreendedor mesmo ele sendo proletariado para outra empresa. Legal. Eu te perguntei isso, foi proposital mesmo, né? Porque quem é empreendedor da sua própria causa sempre empreendeu na causa de outros primeiro. Aliás, né? É sempre bom primeiro iniciar o nosso empreendimento na causa de outros, né? Porque a gente vê as dores do outro negócio, sente tudo. Não é que a pessoa viu lá, sugou e saiu, não é. Eu acho que é um processo natural da vida, né? Uma vez eu vi um palestrante dizendo que, eu não me recordo agora se foi o Pablo Marçal, alguém dizendo que os empregos eles são para nós como armaduras, né? Então cada emprego que a gente passa, cada trabalho que a gente empresa que a gente participa, daquele núcleo ali, é uma parte de uma armadura que quando você vai empreender, aí você está com a armadura completa para enfrentar as batalhas da vida aí. Mas você já empreende há muito tempo, né? Há vários anos, e o seu CNPJ aberto mesmo, 3 anos, em média 3 anos. Exatamente. A gente teve alteração aí, né? Primeiro fez o caminho bonito, que é o do MEI, para agora ser uma empresa, uma microempresa. Então, que eu acho que é o sonho do empreendedor brasileiro, a trajetória bonita, né? Que é sair do MEI e entra para o microempreendedor, para depois você poder ir crescendo. Mas teve algumas alterações do CNPJ, mas como inventa, vai fazer 4 anos aí que a gente está na caminhada aí, desde começo dos atendimentos, a gente vai discutir mais, mas só pontuar, você comentou de todo empreendedor um dia servir antes, né? Tá na outra empresa, tá empreendendo para outros. Tem uma história bonita que eu lembro na faculdade, foquei muito na biografia do Warren Buffett, um homem que está há mais tempo aí no top 3 de mais ricos do mundo, e eu lembro dele falando isso, puxa, que caminho você acha que os empreendedores, alguém que quebra uma empresa, devia fazer? E ele fala isso, você estando numa fase jovem, você entre numa empresa que você acha grande, porque uma empresa grande, o cargo mais simples, ele está bastante processual, então você vai aprender processo, você vai aprender que alguém pensou na menor das funções, como limpar o chão, qual é o jeito mais eficiente de limpar o chão, e aí você vai entendendo processos. E aí depois, quando você cresce, ele diz que você deve buscar nas suas promoções ou numa nova empresa estar próximo de um empreendedor muito bom. E eu tive isso. Quando eu fui para uma outra empresa fora de Botucatu, eu tive um cara que era muito comercial e eu tive muito próximo dele. Então aquilo me fez crescer, isso me ajudou nas minhas decisões. E ele diz que depois de você aprender muito com esse cara, aí você vai estar pronto para empreender. Então ele fala assim, o empreender não é simplesmente você estudar o seu negócio, pesquisar. A visão dele, né, do Warren, é muito dessa. Você vai colar do lado de alguém, você vai aprender lá de baixo, você vai aprender processo, você vai ver como que funciona uma grande empresa. Aí você vai ver os erros, aí você vai sentar do lado de alguém, vai trabalhar do lado dessa pessoa, essa pessoa te pressionando, sabendo muito mais que você, até chegar ao ponto de você estar em condições. Perfeito, eu achei sensacional, não tinha visto essa pegada aí do Warren, mas eu achei, é bem isso mesmo, né? Acho que é até clichê, né, o que eu vou falar, mas a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais anda. Se a gente está colado do lado de bons empreendedores, a chance de sucesso ela é grande mesmo. E se você fosse fazer a sua definição, né, porque tem a definição que o dicionário diz, né, de empreendedorismo, né, tem a definição que a gente vê na mídia. Se você fosse fazer a sua definição do que é ser empreendedor para você, de maneira escrachada aí, o que você acha que é empreender para você? É um aprendedor com dor. Aprendedor com dor. É um cara que aprende com muita dor. Porque a gente vê a dor do cliente, né? Esse é o termo mais convencional hoje, né? Vou aprender, vamos ver a dor do cliente, vou tentar resolver. Nossa, você vai trazer tanta dor para você não tá por dentro de quanta coisa vai passar na sua cabeça, de quantas dores você vai tomar para você, até as coisas começarem a caminhar, e aí essas dores você ia aprendendo, essa dor é menor, essa dor não é tudo isso. Acho que um cara que aprende com dores é a melhor definição. Legal. Você sabe que uns 2 anos atrás, eu era muito acostumado,
Claro que eu tenho as minhas percepções do que é ser empreendedor, tem algumas coisas que não tá lá no dicionário, né? Mas uma das definições que eu achei perfeitas assim é que o empreendedor ele é aquela pessoa que tem o perfil de agarrar problemas e resolvê-los, né? Problemas complexos, né? Isso aqui é para mim, isso é difícil é para mim. Mas aí eu vi um cara uma vez, numa palestra que não tinha nada a ver, de marketing, ele falando que a profissão de testar ambiente se chama growth hoje, né? Se você for olhar na internet, chama growth hacking. É o testador de ambientes e cenários para coletar informações. E aí eu falei, caramba, então o empreendedor, porque para mim o empreendedor é um cara que é testador. Ele testa, deu errado, ele vai para outra, deu certo, ele aprimora. Então eu também acredito que esse que você falou, um aprendedor com dor, eu diria um testador com dor. Bem por aí. Bem legal. Mas muitos, se você olhar, a gente gosta muito do LinkedIn, você vê lá os fundadores, você vê na escala deles, eles antes eram growth de outras empresas, né? Eles fizeram muito teste, estavam muito nessa parte do crescimento, como a empresa podia crescer. E aí às vezes eles foram limitados ou eles simplesmente tiveram a vontade mesmo de, não, agora eu vou sair, eu vou correr atrás do meu. E aí eles viraram fundadores, isso que eu gosto de observar, a carreira dos caras. Assim. Legal. E para você, o que foi assim, eu não sei se teve um ponto de inflexão, assim, uma virada de chave, ou se já vinha vindo caminhando e aí foi uma transição natural. Mas você lembra de algum detalhe assim que foi a grande sacada para você sair de empreendedor da causa alheia para a tua causa? Puxa, é difícil, essa é uma pergunta bem difícil de responder. Porque na faculdade eu lembro de, tipo, junto com os amigos, vamos abrir uma consultoria. Nossa, quanto depois que eu passei por essa fase, eu vi gente falando, não, quando eu tava na faculdade eu queria abrir uma consultoria, ou eu abri uma consultoria, tem alguns colegas professores. E lá, eu acho que era o primeiro empreendimento. Não, vou ter uma empresa, vou ter uma consultoria, a gente vai ajudar as empresas e tudo mais. Acho que ali começou, mas aí depois você cai um pouco mais na real, você vê que você tem que construir um nome para poder ter abertura e tudo mais. Nas empresas que eu passei, tiveram situações em que a frustração fala assim, nossa, se eu pudesse decidir, eu faria. Mas para Inventa, eu acho que o grande ponto foi quando eu saí de Bauru, falei, eu não ia mais trabalhar, a empresa ia ser vendida, né? O meu ex-chefe falou assim, comprei ela por X, estou recebendo já algumas propostas por 8 vezes X, 10 vezes esse valor. E eu vou me preparar, eu quero ir para os Estados Unidos, vou vender. E aí você tem duas opções, você pode ficar e aí você vai ficar aqui em Bauru, vai ficar na sede. Aí você, nessa transição você pode crescer e ser o cara dessa transição. Mas aí tinha minha esposa, estava para casar já, então acho que por questões de família eu decidi voltar e ficar. E aí teve o ponto onde eu estava indicando para outras pessoas, né? Eu indicava as empresas onde eu trabalhei, seja aqui em Botucatu, seja lá em Bauru, seja na região, eu indicava, vai lá, fecha com ele. Os clientes me ligavam, uma carteira muito grande de clientes. E aí quando um amigo precisou, ele não queria, ele falou assim, eu tenho quem faça, só quero que você dirija, que você conduza, que você traduza o que eu quero do moderno, do estético, para execução boa. E aí foi, acho que aquele grande ponto ali que me influenciou a falar, puxa, eu posso abrir um negócio disso, eu posso fazer isso da maneira que eu acho que é melhor. Legal, cara, legal. E você estudou o que, teoricamente? Isso. Na faculdade eu sou formado em Tecnologia de Produção Industrial pela FATEC de Botucatu. Depois eu fiz Engenharia de Produção. E aí tem a pós-graduação que eu fiz em Docência Acadêmica. E tem aí cursos que são extensões, né? Acho que o mais recente, o mais relevante é um da PUC do Rio Grande do Sul, que tem a ver com as tecnologias e linguagens, eles deram de graça, então quem não teve essa oportunidade aí perdeu, porque foi excelente. Na PUC do Rio Grande do Sul, acho que ele falava muito sobre comércio e sobre lidar com crise, lidar com problema. Ele começa mostrando um monte de crise assim, humana, e depois ele vai voltando, que é o historiador, é o Karnal, que dá aula disso, e ele vai voltando falando assim, depois dessa crise surgiu a eletricidade, depois dessa crise surgiu a medicina, e aí foi avaliando e foi mostrando assim, tá uma crise absurda, então só se prepara para o próximo passo, porque vai vir e vai ficar melhor. Aí você pode aproveitar isso ou pode ficar chorando, como era bom o disco de vinil. Antes até de falar da tua modelagem de negócio, já que você tocou nesse assunto,
Para você, se você fosse descrever como foi profissionalmente para você a pandemia, óbvio que a gente todos nós sofremos muitas perdas e aqui nós não estamos falando sobre vida pessoal, a gente está falando de profissional, né? A ideia é que aqui a gente inspire outras pessoas a empreender também. Eu estou fazendo essa pequena ressalva porque às vezes o pessoal que vai ouvir no Spotify ou que vai assistir no YouTube, às vezes parece que quando você fala que alguém progrediu durante a pandemia, parece que a gente está de gozação com a cara de quem quebrou e não é nada disso, né? Eu acho que a gente também tem que fortalecer o que é positivo ou que a gente não foi humano o suficiente para ficar em casa, né? Enfim, essas questões aí que são bem polêmicas nos dias de hoje, né? Que se você fica em casa, você está defendendo um lado, se você vai trabalhar, você é genocida, enfim. Aqui não tem nem direita, nem esquerda, nem centro. Mas para você, como é que foi a pandemia? Para mim, assim, eu gosto de dizer que todo o primeiro trimestre da empresa sempre foram horríveis. Janeiro, fevereiro e março sempre foram péssimos meses para a Inventa, esses 3, 4 anos. E não foi diferente em 2020. Janeiro, fevereiro e março, vou falar que o trimestre não zerou por muito pouco, mas foi quase zero o faturamento da empresa. Então, preocupações e tudo mais. E quando fechou tudo, e agora, né? E a gente, você sabe, a empresa tinha feito alguns investimentos pensando em atendimento ao público, em receber, em mostrar, e às vezes você não tinha como mostrar fisicamente. Mas a pandemia, ela foi um desafio que obrigou a repensar. E aí tem gente que tem preguiça de pensar, essa é a minha visão, cara. Porque teve muita gente que fechou no meu segmento. Eu comprei material de muita gente que fechou. O cara fechou, falou assim, tô vendendo aqui, você não quer, você tem dinheiro em caixa, faço por tanto mais barato. E o cara é bom na produção, na mão de obra, tem um bom nome. E aí eu fico me perguntando, puxa, qual que é a diferença? Eu não gosto de entrar no mérito às vezes da meritocracia, porque cada contexto é específico. Pô, o cara não tem a mesma formação que eu, a mesma experiência que eu. Mas o exercício de pensar, às vezes, me mostra, parece que as pessoas são um pouco preguiçosas assim, em pensar. Ainda mais em alguns contextos que eu sei fazer desse jeito. Não dá pra fazer desse jeito? Então acabou. E aí eu vou apontar os erros e vou atacar politicamente alguém, vou falar que o problema é o governador, ou é o presidente, ou é o prefeito, e quando às vezes é só... Porque assim, o quanto de gente que cresceu, né? Eu acho que esse é um ponto muito legal que você está trazendo, mostrar o quanto empresas cresceram, né? Contar como você cresceu, como você se transformou na pandemia. E aí depois que a gente se transformou, de abril a dezembro, o faturamento exponencial dobrou da empresa. De que todos os outros anos. Entendi. Então, repensar, o exercício de obrigar a empresa a repensar foi maravilhoso, porque fez a gente crescer já exponencialmente vezes 2 e a gente se preparar para outros crescimentos que a gente tem conseguido, tem conquistado. Legal, cara, legal. Além de ser bacana a gente fortalecer o positivo, né, não ficar só focado, a gente vê que a sociedade foca muito no... Realmente, até onde eu vi, não tem esse número atualizado, mas até onde eu vi já tinha passado de 500 mil de empresas que tinham fechado durante a pandemia. Acredito também que essas empresas que fecharam não foi só por conta do Covid. Muitas delas já estavam só aguardando o Leônidas do 300 chutar o peito e cair no buraco, né? Já estava mal, infelizmente, né? Mas a gente tem que fortalecer as empresas. Eu conheço várias empresas que durante a pandemia... e não raro, quando converso com os empreendedores, eu percebo que é bem isso que você falou. É uma mescla o empreendedor. Você vê quando o cara é empreendedor mesmo, ele consegue ver onde... Até a Camila Farani que fala isso. Onde sardinha vê dificuldade, tubarão vê oportunidade. Então, não raro, quando eu converso com um tubarão mesmo, com um shark de negócio... As pessoas não ficam comentando, não ficam falando da parte negativa. Fala, cara, melhorou isso, melhorou aquilo, isso aqui cresceu para mim. Então, bacana. É muito legal saber, especialmente quando são empresas próximas, parceiras. Aí a gente é parceiro, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso também, que vocês cresceram. Legal. Me fala um pouquinho, vamos falar agora um pouquinho como começou o teu negócio, propriamente, assim, você partiu de que ponto,
Que ponto você está hoje? Como é que está isso aí? Não, acho que tem que contar um pouquinho da experiência antes, né? Eu trabalhei no setor de móveis planejados, móveis sob medida. Na faculdade fiz estágio numa grande multinacional que produz a matéria-prima, que produz esses painéis, né, como são chamados, painéis de madeira reconstituída, o nome bonito do MDF, o MDP, o compensado, são todos os nomes mais populares. E aí depois desse estágio fui contratado por uma empresa, eu cavei a vaga de tipo estagiário de produção ali depois que eu estava formado, porque eu queria trabalhar na área. Eu era funcionário público antes, muita gente não sabe, mas eu trabalhei como 5 anos como funcionário público. E aí eu fui para essa empresa, uma empresa familiar, muito boa, grande do ponto de vista de Botucatu, grande em faturamento, grande em estrutura e se aperfeiçoou enquanto eu estava lá e continuou se aperfeiçoando no que se refere à tecnologia de produção, a maquinário, né? Depois que eu saí, isso me deixa muito feliz, porque merece. Poxa, são pessoas boas, são pessoas que merecem o melhor, que batalharam, correram atrás para chegar onde chegaram. E aí eu trabalhei lá durante alguns anos, só que eu ia percebendo algumas limitações. Para eu crescer, o que precisava? Via os cargos de liderança, via que estavam ligados diretamente à família. E pode ser considerado um erro. Na época eu olhava, mano, isso é errado, isso é errado. Mas hoje, do outro lado do balcão, eu falo assim, puxa, às vezes é questão de confiança, às vezes já bateu, já quebrou a cara para chegar nesse ponto. E aí eu vi que para eu crescer eu teria que fazer algo diferente. Tentei fazer algo diferente, arrisquei todos os vídeos que eles falam, né, as postagens falam assim, como pedir um aumento. Vi todos assim e tal, eu falo assim, puxa, eu quero mais responsabilidade, mas eu também quero receber mais, quero ser valorizado. Coloquei em prática e recebi, não, puxa, olha, a gente não enxerga da mesma forma que você, a gente acha que está num outro momento e aí a gente acha que é melhor aguardar. E ali eu vi, puxa, é o meu momento de sair. Eu já tinha algumas propostas, já tinha recebido umas propostas, e aí no mesmo final de semana eu ouvi 2 propostas, e aí eu decidi pedir demissão. Aí eu pedi demissão de onde eu estava, e aí eu comecei a negociar, recebi as 2 propostas, analisei, fiz uma pesquisa de mercado, e aí eu fui para Bauru, uma cidade maior, com uma empresa muito maior, trabalhei lá como gerente comercial, aqui na região de Botucatu, e aí o ponto da Inventa foi esse, quando eu larguei os trabalhos, comecei a dar aula, comecei a ser professor, que era uma coisa que eu gostava da área de administração, e aí eu comecei a empreender através da Inventa, a partir do momento que um amigo queria móveis planejados para sua casa, e não tinha, ele tinha quem fizesse, tinha mão de obra, mas não tinha quem intermediasse. E aí eu intermediei, seja no projeto 3D, então eu sabia quem que podia fazer o projeto 3D para ele ver antes como ia ficar, para direcionar para a mão de obra executar da melhor forma. Aí ele olhava para o desenho e ele tinha dúvidas, e aí ele ia perguntar para o meu amigo, né, que é o cliente final, e o cliente não ia saber tecnicamente responder. E aí eu fui traduzindo esse processo e funcionou muito bem. E aí eu comecei, eu gostei da mão de obra desse profissional, comecei a indicar os meus clientes, e aí eu comecei a intermediar. Eu intermediei 1, intermediei 2, a gente tinha um acordo de cavalheiros, nada oficial, então a gente ficou alguns meses, por isso que eu falo 4 anos, parece que a empresa tem maior tempo, mas não, isso eu já conto desde esse período, né? E aí eu tinha um acordo de cavalheiros, vou te indicar cliente, você vai me pagar X%, e eu era tipo um vendedor, meio que tradutor ali do processo, e quando foi... Acho que fechou um mês, e aí ele veio falar comigo, era um senhor de idade, trabalhava com seu filho na produção, e ele chegou pra mim e falou assim, eu tô muito feliz, porque esse mês eu ganhei como eu nunca ganhei na minha vida. Eu tenho 40 anos de marcenaria, eu nunca ganhei tanto na minha vida igual eu ganhei esse mês. E o faturamento dele naquele mês tinha sido 12 mil. A minha meta, quando eu trabalhava em Bauru, era vender 60 mil por mês. Então aí eu falei assim, nossa, é muito pouco, mas transforma a vida completamente de algumas pessoas. E aí eu comecei a pesquisar e vi que tinham vários desses profissionais que trabalhavam nas suas casas, ou tinham um pequeno salão, um pequeno local que produziam com carinho, com dedicação, com esmero, né, que eu acho que é o termo assim, às vezes que dá pra gente trazer de volta. Só que eles não tinham comercial. Eu falei, puxa, eu tenho comercial. E aí eu fui tentando descobrir uma forma de fazer isso funcionar. E a gente começou lá faturando, às vezes, no mês bom, 10 mil por mês, 12 mil por mês. E aí a gente passou o primeiro ano de MEI faturando ali dentro das necessidades, mas ainda descobrindo o melhor jeito de fazer. E aí a gente teve
a crise da pandemia, e aí pegou a gente de surpresa, a gente teve que remodelar o negócio, e foi positivo o resultado comercial das mudanças. E aí esse ano a gente exponenciou, a gente já tem um crescimento absurdo. A gente faturou em alguns dos meses desse ano, valores que eram de anos anteriores. Então, o que a gente faturava em ano, a gente faturou em mês esse ano. Graças às alterações, graças às estratégias. Essa é mais ou menos a posição da Inventa aí, como a gente cresceu. Legal. Você pegou um modelo de negócio e você enxergou a possibilidade de gerar também para outros profissionais. Eu acho que essa é o grande ponto, assim. Muitos queriam ser funcionários e era uma necessidade. Eu vi muita gente sendo demitida de outras marcenarias, algumas marcenarias grandes quebrando em Botucatu ao longo desse período que eu trabalho com isso. E eles falavam assim, eu vou empreender, então eu vou fazer na minha casa, eu vou fazer num salãozinho, até alguém grande me contratar ou me chamar. Tanto que eu vejo muito esse movimento no mercado. Marceneiros, prestadores de serviço de montagem, que eles estão fazendo o serviço ali autônomo deles, eles criam um nome, criam uma marca, criam até um uniforme, mas eles estão ali na espreita louco para uma marca grande, marcas de franquias, contratarem eles, chamarem eles para contratar para eles voltarem a ser. E aí eu falei assim, puxa, mas se tem tantos desse, aí você vai começando a pesquisar, você vai vendo que vai brotando. Eu falei assim, se eles tiverem um volume, eles não vão querer, eles não vão ter interesse. E aí eles vão ter que ser picados pelo empreendedorismo, eles vão falar, puxa, eu não preciso correr atrás do cliente, que a grande dificuldade deles é isso, eu tenho que parar a produção para ir correr atrás do cliente. E aí ele é picado pelo aquele bichinho do, puxa, eu consigo me organizar, eu consigo fazer do meu jeito, a minha organização, eu consigo trabalhar do jeito que eu gosto, com as minhas ferramentas, no meu horário. Ele faz o acordo e fala assim, de sexta-feira eu não vou montar na casa de cliente. E ele vai conseguir, ele não vai ter que prestar conta, não vai ter que bater cartão. Ele só precisava do volume, ele não tinha volume, ele pegava um cliente e pedia a Deus para ter um outro cliente no outro mês e um outro cliente. E aí quando ele vê volume, é o famoso escalar o negócio. O escalar dele era assim, de um cliente passar 3 por mês, ele fala, puxa, eu não preciso mais de carteira assinada. Então, Vini, uma coisa que eu acho muito legal de comentar agora é que a gente sabe que empreender, né, existe todo um romantismo aí e também um demonismo em cima, né? Tem muita gente que demoniza os dois lados, né? Mas uma coisa que é imprescindível, que eu acho que é uma prestação de utilidade pública, empreendedor tem que gostar de venda, né? E aí eu acho que você observou uma dor, né? Tem muito, talvez, marceneiro, muito profissional ótimo, só que ele não é o cara da venda, né? Não é o cara que vai lá, que fecha um monte de negócio. Você viu que você falou que tinha gente que quando faturou 12 mil falou, eu nunca faturei na vida isso. É isso, e eu acho que esse é o ponto mesmo. A questão você vai ter que vender o seu negócio, nem que seja a sua ideia, pra você ser um médico, você tem que vender um diagnóstico. As pessoas têm que acreditar que você consegue, baseado nos exames e na sua análise, no que você estudou, aquele diagnóstico está certo. Senão o que vai acontecer com aquele médico? O cara vai sair dali e vai procurar outro médico. E aí, então toda profissão, a gente estou dando esse exemplo do médico, mas podia ser qualquer outra profissão, precisa saber vender, qualquer profissão. Nem que seja você vender a sua ideia, mas você tem que saber vender, você tem que fazer as pessoas comprarem aquilo, né? Acreditarem naquilo. Eu acho que foi o ponto, assim, com essa galera desse setor, desse mercado. Você sabe que toda vez que a gente fala de ideia, na minha cabeça vem a palavra criatividade, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, porque tem muita gente muito boa no mercado que poderia estar empreendendo, mas aí você conversa com as pessoas, a gente está acostumado, porque nós somos professores, estamos acostumados sempre tá junto com muitas pessoas, e aí você vê que as pessoas, tem muita gente que não vai, e quando você vai conversar, eu percebo que as pessoas falam assim, eu não tenho muita criatividade, eu não tenho muitas ideias boas, elas acham que talvez para elas empreender, ela tem que ter a ideia de 1 milhão, né? Da onde saiu essa ideia aí? Se você foi uma observação, foi uma sacada, você leu um livro, você viu um vídeo e conectou pontas, do que foi? Eu acho que foi observação do mercado, né? Eu via que existiam empresas que faziam essa intermediação, que é o quê? Conectar clientes, traz o cliente, atrai o cliente e coloca na mão de prestadores de serviço, de pessoas que vão executar e vão entregar aquele produto. Acho que esse foi o grande ponto, assim, que a Inventa tem. E que não é nada novo, já existe, sempre existiu, vai continuar existindo. O que vai mudar às vezes é o formato, o modelo, algumas
alguns detalhes só que vão fazer diferente. Mas eu acho que foi isso, não teve um ponto assim grande de virada. O que teve foi, ao longo dessa caminhada, depois que eu comecei, como é que eu posso melhorar? Puxa, vou chamar assim. Eles chamam de um nome igual a gente teve um papo recentemente. Uma coisa que eu não sabia é Retail Tech. Retail Tech são plataformas tecnológicas de prestação de serviço, que você intermedia a prestação de serviço. E a Uber é um desses, que é o quê? Profissionais motoristas com clientes. Ela faz essa intermediação, ela conecta através da tecnologia. Então eu falei, puxa, se eu passar a chamar a Inventa assim, talvez até a minha percepção do negócio possa melhorar, eu possa implementar coisas melhores e é só esse tipo de mudança que foi acontecendo. Não, beleza. Eu achei uma sacada sensacional essa sua aí, porque às vezes a gente olha para móveis planejados, a gente tem uma cabeça meio tipo aquele mesmo padrão de antigamente, de marcenaria antiga, e tem muita sacada aí que pode ser aplicada, e você foi maestro aí nisso. Cara, eu admirei pra caramba a sua ideia, foi muito legal mesmo. E da onde você tirou esse nome Inventa? Aí eu até brinco no meu LinkedIn, e aí tem os vídeos também que às vezes tem que fazer para empresas e tudo mais, institucionais. É que a minha mãe falava que eu inventava muita coisa, né? Eu inventava muita ideia quando era criança e tal. E eu queria algo que fosse diferente. A gente fez uma pesquisa de mercado, a gente teve o auxílio de profissionais de estratégia de marketing aqui de Botucatu muito bons. Eles nos ajudaram a fazer uma pesquisa de mercado e uma coisa que faltava era algumas marcas que trouxessem essa personalidade de não, a gente faz diferente. Não importa o que você queira, a gente vai fazer. Você quer uma mesa com um pé de ferro, a gente vai fazer. Você quer tal coisa, a gente vai fazer. E aí um nome que trouxesse isso. Eu dei uma pesquisada, a gente tem amigo, né, que fica nessa parte de registro de marca e era algo muito importante que estava na minha cabeça. E aí eu falei, eu preciso pesquisar um nome que traga isso, essa autenticidade, né, essa liberdade para o cliente, mas que também seja um nome original, que ninguém tenha pensado para poder registrar. E aí pesquisando, eu tive essa ideia. Achei legal depois de ter o V do meu nome, Vinícius, então tem um V ali no meio, mas o de inventar para o cliente saber que ele pode inventar o que ele quiser, ele tem a liberdade, ele tem a flexibilidade. Dificilmente o cliente vai ouvir não, e essa era uma das características que eu mais via nas outras empresas. Eu vi em outras empresas que eu trabalhei, tipo assim, você quer essa mesa aqui com pé de ferro? Maravilha. O tampo custa X reais. Assim que você mandar fazer no seu serralheiro o pé, você chama a gente vem e instala o tampo. Jogava meio que o problema pra pessoa. Tipo assim, você quer um móvel com um pedaço de vidro e não sei o que, não sei o que. Maravilha. Assim que você instalar, deixa a gente instalar o armário, e aí você vem e chama um vidraceiro para colocar o vidro. Sendo que você tem o contato do vidraceiro, a gente tá no mercado, o cliente, o cara é advogado. Mano, qual que é a chance? Qual que é a proximidade dele com vidraceiro, com pedra, com mármore? Tanto que é uma coisa que a gente fica ali muito no meio do caminho. A gente às vezes tem que até limitar o cliente, explicar para ele, a gente não é arquiteto, a gente não é engenheiro civil, então a gente não vai assinar a sua obra, a gente não vai dar... Tem profissionais excelentes que fazem essa função. Quer te dizer o que fica melhor? A gente pode dar o nosso pitaco, a nossa opinião, mas se você tiver isso claro, o que você quer, joga na nossa mão que a gente vai resolver. Por exemplo, tem um cliente em Campinas que lá ele não achou profissionais da área de marmoraria para executar o serviço dele. Eu falei assim, eu sei quem faz. E aí trouxe 1, 2, 3 orçamentos na mão dele e ele escolheu qual que ele quis daqui de Botucatu. E vai daqui de Botucatu gerando dinheiro, né, para a cidade, executar o serviço lá. E ele ficou super feliz, porque o outro marceneiro mandou os desenhos e falou, beleza, me chama quando tiver a pedra. Quando você tiver as pedras, você me liga para fechar negócio. Cara, isso é uma dor que eu acho que assim o mercado... É uma dor muito grande do mercado. A galera meio que empurrando o que é difícil para os outros, fugindo de problema, né? Isso é todos. Esse marceneiro pequeno que eu trabalho, né, que eu tenho, que presta serviço, ele também não gosta. Quando você chega com um projeto desse aqui, mas aí você explica, você traduz. A mesa, o cliente quer uma mesa de escritório, então o padrão ali é 80, 85. Para ficar com 80, 85 final, qual que é a espessura da chapa? Ele vai usar 15, ele vai usar 18, 25, engrossado. Você só tem que me dizer para mim nesse desenho. Coloca aí quanto que você quer que esse pé de ferro tenha de altura, de profundidade, de largura e a estrutura dele. E aí eu vou num serralheiro, vou chegar com o desenho no serralheiro, o serralheiro vai olhar e vai entender. Porque cada um entende a sua área. Beleza?
Hoje, como eu já brinquei, né, a gente fez aqui, esse é um do que mais a gente vende para escritório, é esse estilo industrial, com pé de ferro e tudo mais. Por quê? Porque o serralheiro chega com o negócio mastigado para ele. E o marceneiro, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar 2 chapas, igual essa daqui, cortar, dar acabamento e prender. Aí ele viu, nossa, é fácil. Aí ele gosta. Mas primeiro você tem que desmistificar, né? Que é isso, resolver problemas, não ser uma tempestade. Verdade. Até para vocês que vão assistir depois no YouTube, para vocês que estão ouvindo, aqui o espaço que a gente está aqui hoje, o Cowork, né? Que é uma sala de reunião, mas esse Cowork aqui, a Full, que é a patrocinadora oficial do podcast aqui do Bicast, ele foi praticamente quase que na totalidade, cozinha, todos os ambientes foram produzidos pela Inventa Móveis e atendendo a uma necessidade, uma exigência do cliente, né? Que era uma pseudo-invenção aí, né? Tampos com estruturas de metal, né? Para parecer, estilo industrial que fala, né? Para parecer o estilo industrial. E aí foi super certo. E eu acho que essa é uma história, um case de muito sucesso, né? E como é que foi? Conta pra galera aí esse case aqui do Cowork. A empresa, né, Inventa, tinha acabado de virar MEI praticamente. E a gente tinha aquele movimento. Eu tinha, é bom lembrar, né? Eu estava como professor, então meu trabalho, registro, até hoje, professor. E aí a Inventa era aquilo assim, eu não estava dando aula, então corro atrás de cliente, auxilio no processo e tudo mais. E aí eu conheci o Pedro, a gente já fazia parte, acho que o GEB já existia, né? Um grupo de empreendedores de Botucatu. E aí o Pedro quis empreender nesse negócio disruptivo. Eu já conhecia por causa da internet, o pessoal de nível mundial, de coworks, para mostrar que é um negócio que já existia há muito tempo, ele só estava tentando trazer para Botucatu, trazer essa novidade. E aí o Pedro trouxe o estilo que ele queria e ele trouxe a proposta. E aí eu lembro que eu primeiro passei o valor, né? Vai custar X para fazer isso. O custo de tudo. E aí você trouxe a contraproposta, trouxe o que eu acho que é muito bom. Falta nos clientes, às vezes, é que não são todos empreendedores que são assim, mas a Inventa, eu gosto de deixar isso bem claro. A Inventa, ela está aberta à contraproposta. O meu orçamento ficou muito caro, ficou 14 mil, fazer um apartamento inteiro. O que fica bom? Diz de volta, traz de volta. E foi isso, acho que o grande ponto, assim. Putz, o Pedro falou, ele consegue fazer isso, ele trouxe uma alternativa. Então vamos ver, eu consigo. E aí eu não conseguia, porque eu não tinha dinheiro em caixa. Porque o que a proposta, né, era uma parceria. Não sei nem se pode contar. Então tá bom. Que era isso, eu pago, você entra com... Eu entrava com a mão de obra, você não pagaria pela mão de obra. Em troca da mão de obra, a Inventa poderia utilizar o espaço, né, durante um período. E aí você pagaria somente pelos materiais. E eu não tinha o dinheiro, eu teria que pagar a mão de obra, eu tenho que pagar alguém para executar isso aqui. Mas eu não tinha esse dinheiro em caixa. A Inventa nunca teve um caixa assim absurdo, até por ser um modelo de economia compartilhada, disruptivo, que não fica gerando caixa. A gente quer crescer. E naquele momento eu não tinha, mas eu aceitei a proposta e corri atrás de como resolver. Então, através de outros clientes, o lucro que teria, ou que ia para o caixa da empresa, a gente usou para pagar a mão de obra e executar esse projeto aqui. Que foi um sucesso, porque a Inventa até aquele momento era só o Vinícius. Era o Vinícius, você conhece alguém que faz, conheço o Vinícius. E aí aqui começou a ter um lugar, começou a ter onde mostrar. E isso foi um dos pontapés para a empresa começar a ter tração, começar a ter uma pequena tração. Um fluxo de, todo mês vende pelo menos X. Top. Então, para vocês que estão ouvindo e vão assistir posteriormente no YouTube, às vezes você não precisa ter o dinheiro para fazer, você precisa saber fazer e ter um comprometimento muito grande com a causa, obviamente, porque a gente fez um acordo de cavalheiros, né? Uma parceria. Então, só para vocês entenderem, eu sou sócio aqui do espaço, né? A proprietária que nos cede aqui também para gravar, minha sócia. Foi um acordo de cavalheiros. A proposta que ele fez inicial não dava para a gente. Nós fizemos uma contraproposta de parceria e virou um showroom realmente. E a gente entende que você teve vários outros parceiros, né? Teve a questão dos decorados também, que você provavelmente vai comentar. Mas é só para a galera pegar que às vezes fica um mito na cabeça das pessoas. Eu não tenho dinheiro para investir, então eu não posso ser empreendedor. Primeiro que empreendedor não é necessariamente só você ter um CNPJ, né? E segundo, às vezes você não precisa estar com um banco cheio de dinheiro para começar a fazer. Você pode usar um mecanismo que você tenha, os parceiros que você tem ali,
e trocar de alguma maneira, voltar aí o escambo de luxo, a gente fez, por que não? Fizemos um escambo, só que de luxo, né? Não de alimento, como se fazia antes, alimento por roupa, a gente trocou duas coisas, ele precisava de algo, a gente precisava de algo, trocamos, o que não dava para trocar, a gente acertou de uma maneira facilitada o pagamento e deu tudo certo. Então quebra esses mitos aí na sua cabeça, porque tem muita gente boa ao seu redor que possivelmente pode te ajudar a dar start nesse projeto que você tanto quer aí. É bom dizer isso, né? Eu acho que uma das coisas que eu tô aprendendo nesse mundo de empreendedorismo, você vê que os próprios empreendedores, os caras que investem sequencialmente, né? Investidores em série que tem no Brasil hoje, o momento está muito oportuno, eles, primeira das perguntas que eles fazem, o formulário, estão avaliando uma empresa, eles perguntam como foi o pontapé inicial, qual foi o capital inicial que você usou, já pegou o dinheiro de parentes, familiares, amigos? Ele sabe ele sabe que é necessário. Porque se seus amigos, seus familiares olham para o seu negócio e acreditam, eles vão pôr um dinheirinho, eles vão fazer alguma coisa. Nem que seja, sei lá, eles vão consignar. Eu vou consignar farinha para você começar a vender bolo. Vende o bolo primeiro e corre atrás de consignar farinha para poder produzir, para poder entregar, para poder receber, para poder pagar. Pronto, começou, virou empreendedor. Os investidores em série, eles fazem isso, né? Puxa, Pedro, você pode ter vendido antes de ter os móveis, já pode ter vendido vaga, né? A Full já pode ter começado a operar, já assinou alguns contratos. A gente não tem móvel ainda, a gente não tem mesa. Mas vamos assinar esse contrato que não, fulano está contratando essa sala e vai ter mesa de reunião. Perfeito. Mas corre atrás. E basicamente é o que agora não mais, né? Porque a Full já tem 3 anos, né? Sim. Mas no início era basicamente assim, a gente fez os ambientes principais. E aí os depois foram assim, fechava com o cliente, quantos dias para entrar? 15 dias. É o tempo que eu preciso. Corria atrás, ligava pro Vinícius, cara, produz uma mesa para 8 pessoas. Para iluminação, aquela sala tá sem nada, deixa sem nada. Agora a gente corre atrás. Exatamente. O empreendedor, o empreendedor ele quer ter o pé no chão. E aí ele não tá sendo empreendedor. Se ele tiver com o pé no chão, tiver com muita visibilidade, ele pode ter o chute, ele pode ter a projeção, que é o que a galera gosta de usar o termo, né? O roadmap. Eu quero daqui 5 anos desse jeito, com essa forma. Mas é tudo que você vai ter de segurança. O resto, você vai ter que correr atrás. A política pode melhorar esse ano, pode piorar esse ano que vem, ano de eleição, 2023. Já ninguém mais tem a mínima noção, mas eu vou continuar empreendendo, eu vou continuar projetando, eu vou dar um jeito de correr atrás para chegar nesse lugar. É verdade. E você tocou num assunto bem legal agora, que é o cenário instável, né, para o empreendedor. Eu percebo também que os empreendedores eles não ligam muito para o cenário. Claro que a gente quer ter bons resultados mesmo quando o cenário está instável, né? Mas para você como que é isso? Quando o cenário fica instável, como é que fica na tua cabeça? Porque hoje eu sei que você não está sozinho mais, você tem um grupo. Então além de ser empreendedor, você tem que manter, né, a galera hype, né? A cabeça boa, tudo. Como é que é para você isso? Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque quando você passa a ter mais gente, quando é eu empreendedor, a empresa é só uma pessoa, você errou, você faliu, você não conseguiu pagar seu salário daquele mês, paciência, você absorve aquele prejuízo, né? Chora na cama que é lugar quente. E segue. Agora, quando tem outras pessoas, e aconteceu isso na crise do ano passado, a gente já tinha, né, algumas pessoas trabalhando fixa, que é o core da nossa equipe. E aí eu acho que entra muito o desenvolvimento humano, porque na minha cabeça a preocupação é essa, todo dia, né? Como a gente trabalha com caixa baixo, com fluxo de caixa baixo, tô falando. Por quê? Porque a gente investe pra caramba, e aí a gente pode depois falar das estratégias que a gente colocou em prática para dobrar o faturamento na crise, para mais que dobrar o faturamento depois da crise. Tem estratégia e tem o que a gente abriu mão, o que a gente optou por fazer. Mas quando a gente tinha o time, chegou março, abril, vai fechar, o faturamento tá horrível, a nossa estratégia de venda envolve muito humano, não está conseguindo. Eu acho que entra a preocupação vem para mim, mas eu já tenho isso muito, aí é a minha personalidade, né, o meu perfil, o meu temperamento de ser colérico, como resolver. Pedro, vem cá, fulano, você é funcionário, a Inventa tá passando por isso, esses aqui são os números, esse aqui é como a gente tá até aqui. Então esses 4 meses eu segurei, isso foi bem claro que eu fiz mesmo, eu segurei. Eu não vou conseguir mês que vem. A gente não está conseguindo resultados, a gente não tem uma previsão. Eu tenho uma estratégia, eu tenho um plano. Eu quero fazer isso, mas eu acho que vai demorar. Pode ser que demore para dar certo.
E aí eu expus mesmo pra equipe, né? Eu tinha mais 2 pessoas com a gente. Falei, ó, a gente tá nessa situação. O que vocês acham? E aí a minha equipe foi sensacional, porque falaram assim, não, vamos suspender o contrato. Eu não vou trabalhar, vou ficar esse mês sem trabalhar pra você. Tá começando a pandemia, não vou conseguir fazer muitas coisas. Vou ajudar minha família, meus pais também vão ficar em casa. Vamos ver. Mas se precisar de alguma coisa, me dá um toque. E aí passou o começo da pandemia. E aí eu precisei. E aí eu chamei a pessoa e disse, viu, volta que deu certo o plano. Aí a pessoa falou assim, não, então vamos lá, que bom que deu certo. Eu acreditava nesse plano, por isso que eu não quis sair, eu não fui buscar emprego. Porque a pessoa podia meio ter largado, né? E eu acho que é essa a cabeça do empreendedor. Quando vem a crise, quando vem um problema, eu penso agora muito na equipe, né? Nas pessoas que estão próximas. Mas eu acho que ser transparente, eu acho que esse é o grande desenvolvimento humano que falta para pequenos empreendedores. Grandes empresas vendem isso e estão começando lá de cima a trabalhar liderança, governança, até chegar, né, nos estágios embaixo, para ter uma empresa mais humanizada. Mas eu acho que a grande diferença é essa. Não, você está na crise, você não vai conseguir pagar o salário no dia que está combinado, até o dia 10. Chega antes com os caras, vem cá, senta. A situação é essa, aconteceu isso, o cheque voltou, cobraram antecipado, o banco errou, não caiu o pagamento, a gente não teve provisionamento. O que eu posso fazer por você? Puxa, a gente pode descontar dia, a gente pode, sabe? Ter essa transparência, essa negociação, essa flexibilidade, essa humanização. Porque eu poderia simplesmente falar assim, vou te demitir. Eu já vi empresa demitir porque não tinha dinheiro para pagar. Mas vai gastar mais, vai pagar mais. Eu fico abismado assim, com as estratégias. E não, resolve assim. Sim, eu acho que assim, a gente tá... Talvez o que eu vou falar pode ser meio... Não quero generalizar, mas pelo menos aqui vou falar com um ambiente que eu conheço aqui da nossa cidade, até onde eu conheço. Eu acho que a gente tá ainda a passos de tartaruga no sentido de gestão de pessoas ainda, né? As pessoas ainda não entenderam que o maior capital que a gente tem é o ser humano, né? O ser humano ainda está sendo... Eu curto muito, cara. Esses dias atrás eu fiquei alucinado. Assisti já umas 3, 4 vezes. O Felipe Tito, ele foi no podcast acho que foi no Podpah que ele foi, né? E sabe o Felipe Tito? Sei quem é, e sei o Podpah. Ele falou um negócio que é muito louco, eu nunca tinha pensado, né? Até compartilhei com os meus parceiros. Ele falou assim, ó, num país que tem 500 e poucos anos de existência, que é o Brasil, desses 500 e poucos, 388 nós vivemos em regime de escravidão, né? E depois foi assinada a lei, tal, só que assim, a gente vive ainda em alguns cenários num regime de escravidão, só que velado, né? E isso permeia a sociedade, só a gente não presta atenção. Mas se você for analisar, se você falar que essa água aqui, o dono dela é X coisa, ela custa R$50 a garrafa, o camarada ele paga. Ele falou isso, ele falou, o camarada paga no controle, paga no mouse, porque o mouse é da Apple, ele paga. Só que quando você fala, por exemplo, vai vir um cara aqui para configurar o equipamento para você, aí a mão de obra do cara não tem valor, né? Aí ele deu até um exemplo, ele falou, cara, eu fico abismado, às vezes o cara tem uma casa de 4 milhões, aí o cara vai dar orçamento para roçar a grama da casa inteira do cara, de jardins, tudo aquele paisagismo, tudo, o cara cobra R$2.000, o cara falou, louco, cara, R$2.000? Ele falou, cara, você tem uma casa de 4 milhões, você tá achando ruim de pagar R$2.000 pro cara cortar a grama? Então, realmente, o físico, o humano ainda, o brasileiro dá muito valor pro que é palpável, pro produto. Pra marca. E a mão de obra realmente fica sempre à margem de questionamentos e coisas do tipo, porque é intrínseco na nossa cultura essa questão da não valorização da mão de obra. Então, não é uma crítica social aqui a Botucatu, né, ao Brasil. Mas a gente percebe que quando esse assunto ele vai caminhando para o interior, ele vai ficando mais precário mesmo, né? Então a gente percebe que ainda o profissional ainda é tratado como tipo assim, quer, não quer, sai fora. Não é assim. Não é assim. E eu acho que como funcionário, eu acho que a gente vai demorar para aprender. As startups que viraram unicórnios, elas têm muito da cultura organizacional da empresa de valorizar. E aí eu tava vendo algumas startups falando assim, puxa, a gente foi lá e investiu em tal empresa, os investidores, o grupo. E aí a primeira reunião a gente colocou que o salário do cara, que o fundador, a gente colocou o salário dele de 9 mil.
E o cara falou, não, porque isso vai atrapalhar o caixa, vai dando... Por que? Não, eu aceito menos. Eles falaram, não. Porque a sua responsabilidade com esse negócio, com o nosso dinheiro que a gente está investindo na empresa, tem que ser grande o suficiente para nenhuma outra startup, você não olhar para outra empresa, que aí você vai ter a nossa pressão, você vai ter a nossa responsabilidade, a gente te cobrando. E aí você tem que ganhar referente a isso. Porque se você ganha, sei lá, chega para um presidente, um CEO de uma empresa, uma startup que acabou de ganhar dinheiro, acelerada, e ele está ganhando 5 mil, e ele recebe uma proposta de 10 para trabalhar com tecnologia, que é super normal num grande, ele pode querer sair, ele vai falar, putz, é que eu tô na pressão, é que eu tô sendo pressionado, é que eu tô sendo... Nossa, os caras estão na minha cabeça, eu não tenho paz por 5 mil e ali estão me oferecendo 10 mil só para ficar no meu computadorzinho, não sei o quê. Então eles pensam tanto no ser humano, né? Eles têm uma visão, os investidores, quem tá botando dinheiro para o Brasil acelerar, tá pensando tanto que eles falam assim, não, a gente tem que valorizar o empreendedor, os salários, porque senão é muito fácil o cara abrir mão e voltar a ser proletariado. Ele desistir de ser empreendedor é muito rápido, muito fácil. E é uma das coisas que na Inventa a gente tenta pregar. Dá dor de cabeça, já trouxe muita dor de cabeça, alguns casos você até conhece. Que a gente, puxa, por a gente dar flexibilidade, liberdade, não, ó, vai lá e representa a Inventa. A gente te empresta o nome, a gente divulga você, a gente compartilha sobre você nas nossas mídias sociais. Já teve gente que se apossou disso e tentou voo solo, ou tentou tirar clientes da nossa carteira e levar para si, para voos solos. A gente está correndo esse risco? Tá. Mas o ganho é tão mais grande, né? Quando você está ganhando de 7, 8 a 0, você tomar um gol, que é o famoso gol de honra, né? No futebol. Então eu acho que eu entendo isso como um gol de honra. Puxa, o cara saiu e levou alguma coisa. Ah, a empresa perdeu. Nossa, é muito... A gente está suscetível a isso. E se eu estivesse fazendo um negócio mais a ferro e fogo, podia ser pior. Eu poderia não estar com bons profissionais. Então eu acho que eu prefiro ter os bons profissionais, que é o que já aconteceu de pessoas que trabalhavam num regime ganhando fixo por mês, olharem para minha empresa e falarem, nossa, olha, se eu sentar comigo e falar assim, você tem condições de pagar X para mim fixo, para eu largar o que eu estou fazendo e ficar só com a Inventa? E eu fui bem sério, falei, não, o meu modelo é esse, o que eu posso te prometer, nossa estratégia é isso, isso, isso. Não, tá bom, vou continuar, vou na mesma vibe. Foi, deu 1, 2, 3 meses, a pessoa pediu demissão e é 100% Inventa agora, core. Sem eu ter que fazer aquela proposta. Por quê? Financeiramente a pessoa viu que vai ganhar mais e segundo, bem-estar. Hoje as pessoas, graças a Deus, estão pensando no bem-estar. Elas falam assim, puxa, não vale a pena. A gente tem um case desse na agência, né? Ela entrou, a gente contratou um estagiário, cru, zero. Ele tinha noção básica de edição, né? De Photoshop, Illustrator, noção básica do básico mesmo. Hoje ele manja mais que a gente, né? Manja mais que os diretores de arte. Então... foi dada oportunidade e tal, e a gente falou desde o início para ele, estagiário, mas aqui não é escragiário não. Você vai fazer, você vai aprender. Então, o primeiro eu gosto bastante de ilustrar isso. O avião, ele gasta mais combustível na decolagem. Então, você vai se desgastar no início, depois velocidade de cruzeiro, né? E vai gastar muito menos. E hoje, pergunta para ele, hoje ele é MEI, ele presta serviço para nós e ele está avulso. Ele pode ir a hora que ele quiser, ele pode atender um cliente dele e tal. Ele não tem motivo nenhum para pegar cliente nosso, puxar cliente para fora. Na verdade, ele olha para os clientes que procuram ele e fala assim, cara, eu não dou pega desse cliente aqui, porque exige bastante e tal. Vocês não querem trazer e eu atendo ele dentro da estrutura aqui? Então acontece muito isso. Então eu acredito que pior do que você não investir num profissional é você... ele está dentro da sua empresa com uma mentalidade toda errada e atentar depois possivelmente contra você. Ficar lá dentro atentando contra você, tudo. Eu acho que essa desconexão vai acontecer. Eu acredito muito no processo de seleção natural das coisas, né? Os profissionais que... ele está ali para sugar alguma coisa, tal, depois para fazer o dele, vida longa para ele, mas se os profissionais, se os donos de empresa tivessem a mentalidade assim de cuidar, realmente fazer essa gestão, estar preocupado com o bem-estar, as pessoas elas de fato ficam. Parabéns aí pela iniciativa. A gente vai tentando, que é o jeito de crescer, né? Porque oferecer salário as grandes estruturas têm, mas às vezes elas não vão trazer a cultura
de desenvolvimento para essas pessoas, de não, ó, vem que a gente acredita em você. Se você estiver dentro desse projeto, vai acontecer, a gente vai tentar fazer isso com você. Perfeito. E eu vou aproveitar o gancho que você já mencionou, acho que 2 ou 3 vezes, a parte de desenvolvimento humano, né? Para você, o desenvolvimento humano, como te ajudou? O que você acha de positivo do desenvolvimento humano? Todas as práticas aí que são utilizadas para desenvolver pessoal e profissionalmente alguém. Eu conheci, acho que foi um momento da minha vida que eu precisei conhecer até para melhorar como profissional, professor. E aí apareceu para mim, na escola que eu dou aula, e também a terapia. Eu comecei a fazer terapia e aí minha psicóloga trazia coisas para eu refletir e me desenvolver, e exercícios. E aí eu tinha isso também nos treinamentos internos. E o que eu pude perceber é que o desenvolvimento humano, ele primeiro de tudo é para você se conhecer. E a gente não se conhece. A gente vive numa vida, né? Aquele negócio, mas você não vai pagar minha conta, né? Como diria, sei lá, um tio meu, ele responderia isso. Esse negócio de psicólogo, tá louco, você não vai pagar minha conta. Mas vai colaborar extremamente para que você pagar contas não se transforme numa escravidão, numa nova forma de escravidão. Então você adquirir contas, adquirir responsabilidades, não se transforme numa forma nova de você ficar escravo dos seus mesmos erros. Eu acho que eu aprendi muito com os meus erros, eu aprendi muito com defeitos que eu tenho e vamos lá, o que eu posso fazer? Eu posso tentar mudar. Puxa, melhorei um pouquinho. Agora fazer o que mais? É lidar com eles. Puxa, se eu continuo errando isso e eu não consigo resolver, me desculpa. Pede desculpa para as pessoas que você errou. Puxa, percebi que eu errei com aquela pessoa. De novo, eu tenho esse defeito. Então vou lá e vou pedir desculpa, vou melhorar o relacionamento. Isso funciona desde com a equipe que trabalha junto, mas também com o cliente que você atende e às vezes você não consegue cuidar dele da forma que ele merecia. Porque quando você aprende o desenvolvimento humano, você aprende a pensar no outro, ver a realidade do outro, perceber tudo que está acontecendo. E às vezes o seu cliente ele trata mal você porque ninguém nunca chegou e falou para ele assim, não, esse é o valor dos móveis. Mas é caro nisso aqui. Então, olha, você trabalha com trazer para o problema dele. Já teve gente que trabalha com construção civil que quis falar, não, o preço do móvel, há 2 anos atrás eu paguei X no valor dos meus armários, agora você está querendo me cobrar, está muito mais caro. Então, você trabalha com construção civil, quanto que foi o valor que cresceu, que subiu isso, que subiu aquilo? E de uma forma tranquila você conseguir trazer aquilo, a pessoa vai refletir. E aí você vai ganhar a confiança dele para sempre. Por quê? Porque você fez ele mudar a chave. Mas para você conseguir fazer isso, não é só ser bom vendedor. Você tem que ter um desenvolvimento humano. Você tem que saber olhar para as pessoas além daquilo que ela está falando e fazendo. E perceber, puxa, às vezes ela é dessa forma, às vezes ela é daquela forma, às vezes ela está passando por isso, às vezes ela está passando por aquilo. E você saber driblar, né? Perfeito. E como é que o desenvolvimento humano você sentiu que te ajudou na educação? Porque talvez eu não comentei ainda, mas o Vinícius, assim como eu também é professor, né? Como é que você sente que te ajudou aí na transmissão de conhecimento na educação? Eu acho que o maior exercício, o maior defeito que eu tenho é de separar. Eu tenho muita dificuldade, isso eu já reconheço, assim, é de separar, às vezes, o que está acontecendo no meu contexto daquilo ali. Sabe, fechar a porta e não deixar entrar aqui emoção. Puxa, tá chovendo lá fora, ou tá dando algo errado, ou tá voltando o cheque. A emoção vem muito e toma conta de mim e eu tenho que tentar separar. E às vezes tomava conta dentro de sala de aula. E às vezes a minha aula não era boa porque eu estava pressionado, eu estava estressado. E aí eu fui aprendendo a lidar com isso e ainda tenho que lidar, é um aprendizado diário. Para o aluno, para a transmissão do conteúdo, acho que uma das coisas que melhorou pra caramba foi enxergar as dificuldades do aluno individualmente. Porque às vezes a gente, como professor, corre o risco de fazer assim, nossa, aquela turma é mais falante, aquela turma é menos falante. E não, você está generalizando. Se for mais que 3, 4 pessoas, você está generalizando. Porque aí vão ter particularidades que estão escondidas no meio disso. Então no meio aquela turma tem mais pessoas agitadas e algumas pessoas... Então você tem que fazer mais uma mescla no diagnóstico,
Porque na hora que você vai ensinar, você não pode... Eu já montava a aula pensando, não, aquela turma é agitada. Então eu vou usar uma aula que agita bastante, só que aí 2, 3 vão ficando para trás, 2, 3 vão ficando para trás. Quando você vê, a maioria foi, mas 2, 3 não eram agitados. E aí você generalizou e perdeu 2, 3 alunos, aí eles deixam de participar do curso, deixam de participar da aula, abandonam o curso, abandonam a aula, que aí eu acho que é a grande tristeza, né? Puxa, não sei como que é pra você, né, Pedro? Mas, puxa, aluno desistir é um negócio... Não, com certeza. Eu sinto uma derrota, assim, né? Puxa, não pode desistir. Quantas vezes eu liguei para aluno que já tinha... e o fulano? Não, ele cancelou o curso. Não, ô louco. E ligava pro aluno e o que aconteceu? Né? Tentar, não, é que eu não tô conseguindo. Tá, não, vamos dar um jeito, vamos tentar fazer alguma coisa. Realmente, para quem gosta da educação, é uma derrota quando o aluno desiste, né, cara? Eu acho que assim, o professor ele se sente quando o aluno não tenta. Tipo assim, porque ele podia bater na porta e falar, professor, tá acontecendo isso comigo, e eu tô pensando em desistir, em abandonar, às vezes a questão financeira, às vezes a questão de horário. Eu me sinto frustrado por não ter conseguido trazer pro aluno, ele não conseguir perceber que ele tinha abertura comigo, pra ser sincero, pra tipo assim, antes de chegar nesse resultado final, vem em mim. Eu não consegui fazer isso pro aluno, me traz bastante frustração. E se você fosse dizer, quando eu converso com o professor, eu gosto de fazer essa pergunta. Se você tivesse o poder de inserir uma disciplina, um conteúdo na sala de aula que você enxerga hoje que, cara, isso aqui é fundamental e não tem hoje... Não estou falando só no local onde você dá aula, né? Nas instituições em geral. Você consegue dimensionar assim, que conteúdo que você acha que seria primordial ter na sala de aula para ajudar a formar pessoas boas para a cidade? Para a sociedade, melhor dizendo. Eu acho que é difícil. Cada era, né, traz de uma forma mais cosmovisão, que é uma visão do todo. Acho que falta muito. O holístico que o pessoal fala, né? A pessoa ela vive em Botucatu e aí ela entende empreendedorismo em Botucatu. Não, eu não vou abrir um bar. Nossa, essa ideia é legal, você devia abrir um bar. Aí o cara, não, a bar abre e fecha toda hora em Botucatu. E o cara que abre e fecha bar, às vezes tá ganhando dinheiro pra caramba, porque ele sabe a vida útil, o tempo de vida útil que tem um bar. Então ele abre já falando, não, em até 4 anos eu vou chegar no pico, e aí quando começar a cair as vendas eu fecho. Pego os equipamentos, pego a expertise, aquela equipe boa, levo para outro lugar, coloco outro nome, pinto as paredes, começa outro negócio e continuo lucrando, sempre no pico. E as pessoas de fora, com a microvisão de Botucatu, olham e falam, putz, abre e fecha bar não para em Botucatu, enquanto os donos estão lá nadando de dinheiro. Tô dando um exemplo assim bem por cima, não é o caso generalizar, todos os casos são isso. É só para falar assim, que às vezes a visão do todo falta para os negócios, falta para estudos. Eu vejo, e você deve lidar com isso, muito aluno, né? Tanto na escola pública eu lembro de colegas e agora dando aula eu vejo adolescentes. Que a visão dele de vida, o status top dele de vida é: eu vou arrumar um jeito de entrar na indústria tal. E aí eu vou tirar um carro, e aí eu vou fazer um financiamento de uma casa, de um apartamento. Umas rodas, vou pôr um som. E assim, se ele tivesse a visão do todo, ele saberia de tanta coisa. Tipo assim, teve gente que estudou comigo na faculdade. Eu gosto de dar esse exemplo porque, assim, é um exemplo bem aleatório, mas eu me recordo hoje, me formei, acho que faz 7 anos já estou formado na faculdade, mas gente que fez a mesma graduação que eu, na mesma época que eu, que teve acesso aos mesmos professores e que está no mesmo emprego há 7 anos, na mesma função. Não é na mesma empresa e tipo o cara cresceu. Ele está fazendo exatamente a mesma coisa. Então, eu não sei o quanto aquele conhecimento era só um complemento e ele gastou à toa a vida dele, porque, né, se ele não adquiriu aquele conhecimento, aqueles anos de faculdade para crescer ou para buscar algo diferente, eu não sei por que ele fez. Ou aquilo não fez sentido, ele não consegue projetar para frente. Ele prefere ficar preso, por isso que falta a visão de mundo, a visão de todo, como você disse, a visão holística. Porque ele tá ali e ele falou assim, não, tô garantido aqui, tô 8 anos aqui, 10 anos de firma. Nunca vou me demitir, nunca vou sair. E daqui a pouco uma máquina vai substituir o que o cara faz. É muito triste. Cara, essa semana que passou, eu tava conversando com uma empresa que eu dou treinamento, né? E aí, na verdade, uma outra profissional da empresa mandou mensagem para mim para fechar um pacote de treinamento. E aí eu falei, que estranho essa moça ter me mandado mensagem, porque era uma outra pessoa que me contratava, né? Daí eu falei, e a fulana? Ah, ela saiu.
Cara, a mulher tinha 17 anos de empresa. Foi demitida? Foi demitida. E aí, logo, eu tinha o contato da outra moça, mandei mensagem, falei, nossa, o que aconteceu? Tal, dela, então, não sei, fui demitida. E ela era uma pessoa assim que eu lembro que parecia que estava confortável, né? Então, eu, na minha visão como professor, eu penso sempre assim, né? Cara, se a gente pudesse instituir, como nas faculdades americanas, que os alunos eles têm, por que o jovem americano, até parece clichê a gente falar, sempre vai citar alguma coisa, cita os Estados Unidos, mas é que os Estados Unidos é uma modelagem para um monte de coisa, né? Então a educação americana, com 14 anos, o jovem americano ele tem condição, ele tem estrutura psicológica para ter um negócio. E geralmente é o que acontece, quando ele entra ali 16, 17 anos, ele já tem algum negócio formatado, já encaminhado. E aí quando você começa a olhar a grade curricular desses caras, aí você vê que tem disciplina de empreendedorismo, e essa disciplina ainda é muito nova no nosso país, né? São só algumas graduações que têm o empreendedorismo, então eu adicionaria empreendedorismo na sala de aula para todos os cursos, porque querendo ou não, a gente estava falando que empreendedorismo, antes de mais nada, é saber vender o teu peixe, saber se vender. Então, como é que você vai ensinar letras? E a pessoa que fez letras vai vender como? Se ela não tem essa expertise de venda, de apresentação. Então, tinha que ter o empreendedorismo em tudo. Mas eu acredito que o autoconhecimento, atrelado ao que você falou, visão de um todo, aí, o autoconhecimento seria uma disciplina sensacional para ter em sala de aula, porque você, assim como nós tivemos acesso, somos privilegiados, eu também tive acesso 10 anos atrás, e mudou minha vida, mudou minha posição enquanto professor na sala de aula, e eu acho que a gente deveria transbordar isso para os alunos. Sim, sim. É que eu tenho preocupação, o que acontece? Falando do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, se ele não for colocado no contexto certo, se ele não for trabalhado com a base certa, ele vira um discurso muito bonito que não funciona na prática, que é o que tem no LinkedIn. Achei muito legal isso no final do ano, muitos profissionais postando que saíram de suas empresas porque eles perceberam que ao longo da pandemia, todo o discurso de 2019, pré-pandemia, que era nossa empresa é humana, a gente pensa no funcionário, a gente valoriza, tá aqui o prêmio de melhor funcionário do mês, não sei o que. Chegou na pandemia, caiu por terra. Já era, acabou tudo. O que parece, na minha percepção? O discurso estava muito bonito, funcionar, mas só que ele não teve uma sustentação. E eu acho que, claro, eu sabia que você ia falar do empreendedorismo, concordo plenamente, e graças a Deus tem sido se desenvolvido o empreendedorismo como matéria em algumas faculdades, algumas escolas e vários cursos. Mas a visão do todo vai fazer a pessoa conhecer o mundo e se tocar. Sim, e se tocar e tipo, pô, tem mais. Agora, se você quer usar ou não, quer correr atrás, aí é outra história. Encontrei com gente da minha faculdade, da mesma graduação, da mesma época que eu, que chegou pra mim e falou assim que, nossa, você viu fulano, amigo nosso em comum? Tá na Espanha, cara, ele tá fazendo isso, não sei o que, tirou passaporte, conseguiu visto. Que loucura, né, mano? O cara cresceu na vida. Eu falei assim, você lembra quando que foi a primeira viagem dele? Não. Lembra que no último ano da faculdade ele não estava mais nas aulas, não estava mais acompanhando? Eu falei, que tinha umas matérias que eu não fazia junto, mas nem reparei. Então, a faculdade tinha um projeto que ele mandava um de cada curso. Você fazia uma provinha e um de cada curso ganhava 6 meses de intercâmbio na Espanha pago pelo governo. Pelo um banco e o governo pagava. Aí ele, nossa, é verdade? Eu falei, aqueles avisos que ficava lá no mural. Aí o cara, faltou visão do todo, porque aí volta também, tipo, na minha família, gente que fala assim, mas por que viajar, pra que fazer intercâmbio? Ter visão do todo, ver coisa além do que a gente vê aqui. E aí, pra corroborar com o que você falou, tem um amigo meu, eu já contei essa história, você conhece, mas o pessoal não, né? Que ele fez o intercâmbio, ele é da faculdade de mecânica em Bauru, e aí ele foi acho que foi pro MIT, e aí ele falou que ele chegando lá, ele e mais 2 caras, a turma de 70, né? Ele e mais 2 não tinham feito nenhum negócio. Tipo, tudo molecada da mesma idade que ele, e só 3 da turma de 70 na engenharia mecânica não tinham feito nenhum negócio. Porque a maioria da sala, todos os amigos próximos deles, chegaram na faculdade, primeiro, segundo ano de engenharia. Eu abri um negócio assim lá na minha cidade, e aí não deu certo, fechou, e aí eu fiz não sei o que, e aí fechou, e aí eu tive que vender um carro que meu pai tinha me dado pra quitar, zerar os bagulhos de tal negócio.
E ele, mano, como assim? Tipo, o cara tem 19 anos, a mesma idade que eu, e já faliu 3 empresas, já fechou, teve que vender carro. E tá tudo bem, tá tudo top. O cara passou no MIT e isso ajudou o Massachusetts Internet a contratar, a trazer ele e falar assim, não, nós aceitamos a sua candidatura a ser aluno exatamente por causa disso. Você tentou, quebrou, você tentou, quebrou, você tentou, quebrou. Você sabe muito mais que muito cara que tá e que nunca quebrou. E é muito isso, né? Que aí ele diz o famoso ditado americano nessa área que é: falhe o mais rápido possível. Você tem que falhar o mais rápido possível. Porque é só assim que você vai aprender. É só assim que vai dar certo, que vai dar errado, e que vai funcionar, e que não vai funcionar. Também pode parecer clichê, mas você começa a ver os grandes empreendedores falando, você percebe que, tipo, esses dias mesmo eu ouvi, eu não me recordo se foi o Flávio Augusto falando, que, tipo, quando você acerta, o teu crescimento é muito pouco. Porque o acerto, ele favorece o teu ego. Ah, eu sou bom. Foi ele mesmo. Top. Quando você erra, gera uma série de conflitos internos, tal. Para algumas pessoas, aquele desafio de falar, cara, não vou errar de novo. Então, o erro, ele ensina muito mais do que o acerto, né? Muito mais. Só que, infelizmente, o erro, para muitos, ele é tido como, eu não posso errar. Né? E é no erro que a pessoa vai evoluir, né? Eu acho que o futebol é uma cultura que eu gosto de usar ela como exemplo porque o brasileiro ele tá ambientalizado. Às vezes eu uso exemplos e as mulheres pegam assim o exemplo, né? Quando eu falo e tal. Eu tava vendo uma discussão sobre o técnico da seleção e aí os caras argumentando, não, porque o futebol tá horrível, não sei o que. Eu fui pesquisar, joguei assim, classificação das eliminatórias. 4 jogos, 4 vitórias, 1 gol sofrido. 11 feitos. Onde tá horrível, né? Nossa, beleza, isso é horrível. Aí não, é porque só quando está a seleção fraca, não sei o que. Desempenho competições oficiais, só jogo valendo. 1 derrota. 1 derrota. Aproveitamento 80%. Não, que não sei o que, mas quando mais precisou, perdeu. Quando que foi essa derrota? Foi na Copa do Mundo. Cara, não faz isso. O quanto ele deve ter aprendido com aquela 1 derrota. E isso vale para o empreendedor. O empreendedor, ele tem que buscar. E às vezes vai acontecer a derrota. Mas às vezes o brasileiro está preso no segundo lugar. Não pode ser segundo lugar. Segundo lugar é o primeiro dos empreendedores e o brasileiro vive desse mantra. No esporte e no empreendedorismo. Cara, se eu não é o melhor, se eu não é o podcast que mais bomba em Botucatu, então é um lixo. Não, cara, tá tratando de outro tema. Quer a fórmula do sucesso? Traz as blogueiras de Botucatu, os blogueiros de Botucatu, os influencers. Nossa, vai ter 1000 visualizações, 2000 visualizações. Mas qual que é a missão? Você vai estar executando a sua missão? Porque você quer só... Eu brinco do negócio do TikTok, que eu dou aula, né, entre outras coisas de redes sociais. Aí bombou na pandemia, eu tava com menos carga de trabalho, tava bombando o TikTok. E aí eu falei assim, eu falei para meus alunos, eu fiz esse desafio. Vocês querem ver o bombar? Vamos colocar uma meta. Em um mês, chegar a 10 mil, que é que permite fazer live no TikTok. E eu comecei a produzir conteúdo que estrategicamente eu sabia que ia funcionar. Não que eu gostava, eu não estava acrescentando em nada na vida das pessoas. Era só brincadeira. Mas eu sabia, tipo assim, se eu fizer isso, eu ficar postando 3 vídeos por dia, em tais horários, interagindo nos comentários, ficar repostando com regulagem, tentar usar as trends, as musiquinhas que estão bombando, e eu fizer isso por um longo período, vai dar certo. Em 24, 26 dias, cheguei em 10 mil seguidores. Isso é pra mostrar assim, você quer resolver? Você quer resolver? É fácil. Só que não é a minha missão, agora tá parado lá o perfil, porque não... Aí tudo que você fez, o engajamento... Exatamente, mas eu não ia conseguir alcançar as pessoas com o que eu queria. Exatamente. Puxa, o que eu queria? Eu queria um TikTok que, mano, pegasse vários cortes, exatamente igual o podcast. Tipo assim, poxa, as minhas visões, as minhas percepções do meu negócio, da minha empresa, e outras pessoas chegando e trazendo dúvidas sobre aquilo pra agregar. E não, você quer chegar em primeiro lugar? Vai sozinho. Agora, você quer chegar longe, você tem que ir com outras pessoas, você tem que agregar para outras pessoas. Eu gosto de trazer esse exemplo porque é isso, é resumo da sociedade brasileira. Então com certeza que o TikTok que você estiver dando dica, fazendo um negócio mais consistente que vai agregar a vida das pessoas, vai bombar menos do que
dancinha, né, de biquíni, né? Exato. Não, e qualquer dancinha que seja, o cara se fantasiar de mulher. Contos de fada, né? Isso aí, você pegar isso daí, vai bombar mesmo. Na mesma época eu comecei um perfil lá no TikTok paralelo, que é de futebol. Só que aí eu não usava zoeira, eu só falava sério. Os comentários eram excelentes, mas era 2, 3. Mas os caras, nossa, mano, eu não percebi isso no jogo. E eu falava, tipo, do meu time, de outros times. Não, eu comecei a me sentir mais feliz fazendo esse, que não bombava, tipo, tinha 100 visualizações. Mas quando vinha alguém comentando, eu falava, cara, eu não percebi isso no jogo. Eu fui ver o take e reparei mesmo que o fulano, quando ele atacava pelo lado direito, funcionava melhor que a defesa do... Tipo, eu comecei coisas que agregam demoram mais, mas dão mais satisfação. Dão, com certeza. Eu tenho um perfil também lá e demorou pra caramba, assim, uns 4, 5 meses eu consegui chegar no 5, acho que tá quase 5K lá que tá lá, mas é conteúdo, né? Então dá muito mais trabalho pra gerar. Não tenho dúvida. Tem menos like, não tem nada viral, né? Eu tenho lá acho que 2 vídeos virais lá porque eu falei de vendas e porque eu falei da realidade de atendimento que a gente tem hoje nos comércios em geral. As pessoas atendem mal porque elas não gostam do que elas estão fazendo. E aí eu acho que talvez esse tema dê uma conectada. É verdade, né? Se for parar para pensar, por que o pessoal do caixa do supermercado, não generalizando, mas alguns te atendem mal? Porque ele não quer estar ali. E aí a minha pergunta é a mesma que você fez lá, a visão do todo, né? Tá, você não quer, mas o que você está disposto a fazer para sair daí? E às vezes a pessoa não quer ter trabalho, né? Eu curto muito um vídeo que é viral do Clóvis de Barros Filho no YouTube, onde ele está falando para a galera, se não me falha a memória, é uma aula de faculdade, que ele está falando sobre o desafio de fazer uma leitura difícil. Sim, né? Sensacional. Desafio de fazer uma leitura difícil. Ele falou, você tem que fazer isso quanto antes, porque senão as pessoas vão fazer cocô na tua cabeça e você não reage. Né? Como é que um cara escreveu uma coisa que você não entenda? Não, tem que entender. Então você humano igual você, tem cérebro igual você. Vou sentar até eu entender, vou ler ali até entender. Né? Ele falou que às vezes a sociedade chama a gente de burro, por assim dizer. Fala, não, você não entende, é difícil, não é pra gente, não é pra você, e a gente aceita, né? Então eu curto muito quando ele fala assim, se é difícil é pra mim. Então, eu acho que a causa empreendedora é muito ligada a isso. A causa empreendedora não é fácil, senão todo mundo empreendia. Então, se é difícil, é para mim. E pode ver que as pessoas que estão mais concentradas em resolver problemas complexos, elas têm menos concorrência, porque a maioria quer ir no básico, no fácil, no que está todo mundo indo. E é muito louco. 2 coisas. Uma, desde que você falou isso na primeira vez que você citou, me vem o Elon Musk. Que o cara falou assim, eu quero resolver o problema do foguete. Do cara pousar um foguete e ele andar de ré, por exemplo, que é o pousar, né? O foguete da SpaceX. Aí o cara criou uma empresa num segmento que só tinha as agências estatais trabalhando. A NASA é estatal, é bom sempre lembrar. O pessoal agora gosta de... Você tinha falado dos Estados Unidos, né? A NASA é estatal, né? É estado grande, olha aí. Então é imposto que tá gastando lá. E aí o cara foi numa concorrente disso. E ele criou esse negócio e não tem concorrência, não tem foguete que pousa no mundo. O cara resolveu um problema que ninguém queria nem perder tempo, nem o governo que banca queria perder tempo gastando com isso. E a outra coisa, eu acho que eu esqueci, mas eu vou lembrar, peraí. Do problema difícil. Ah, lembrei. Eu gosto de um vídeo, a gente acompanha muito, você usou o termo Shark, né? O Shark Tank Brasil, principalmente, que acho que tem devagar, nas nossas bolhas, tem crescido, né? E a gente torce para quebrar um pouco a bolha e sair fora, né? Que é alcançar mais pessoas para as pessoas terem essa visão empreendedora. Eu posso ter uma ideia, um logo, um negócio, apresentar e outras pessoas vão apostar. E eu gosto de ver tanto o americano quanto o brasileiro ideias que foram negadas que deram certo. Eu acho maravilhoso, porque assim, a visão do empresário que está sentado ali do jurado, vamos dizer assim, às vezes ele vai errar. E tá tudo bem, ele vai estar sentado, ele vai ver a sua ideia, você vai apresentar a ideia para ele, vai mostrar número e vai falar, olha, eu sou o único concorrente, não tenho segmento, não tenho isso aqui. Vai falar, puxa, eu não vejo, eu não consigo enxergar isso aqui. Dá 2, 3 anos, estoura. Eu vi um negócio de controle de um sistema de segurança de porta, que o cara precisava de $1 milhão para escalar. Ninguém quis dar $1 milhão, era uma pedida alta lá pro programa americano. Sim. 4 anos depois. O cara explodiu no norte. A empresa dele vale mais do que alguns dos caras que estavam sentados. Caraca. Pô, cara, compartilha isso aí. Vou mandar. A empresa dele valia mais do que a de um dos caras, dos jurados do Shark Tank americano.
Achei sensacional. Por quê? E tá tudo bem, vamos errar, vai acontecer. E tá tudo certo. Você vai apresentar a sua ideia, as pessoas não... E às vezes é uma ideia disruptiva, é diferencial. Se você ter esse raciocínio disso que você tá falando, resolver um problema complexo. Os caras resolveram um problema complexo. Só que as pessoas falam, puxa, será que vão pagar por isso? É o famoso Netflix. Lá atrás, foi apresentada a ideia. Não tinha nem tecnologia para fazer. Quando surgiu a ideia da Netflix, não existia tecnologia de transmissão, não existia o streaming. E falaram, mano, loucura, nem vou investir nisso, deixa quieto, sai fora. Só que quando você acredita, você vai insistir, você vai ser um insistente. O empreendedor vai ser um insistente a ponto de fazer dar certo, mesmo que não tenha condições disso acontecer. Perfeito. Vini, papo muito legal, cara. Eu sempre, geralmente, caminhando para o final do papo, eu costumo perguntar, porque assim, você é produto das pessoas que estão ao seu redor, a gente sabe, nós, né, somos produtos do que a gente, os ambientes que a gente frequenta, os livros que a gente lê, enfim, uma série de situações aí. Teve algum livro especificamente que você leu assim, que você falou, putz, porque eu geralmente quando eu leio algum livro, eu faço umas resenhas atrás, geralmente eu monto evento baseado no livro, eu faço umas coisas bem bacanas. Eu não sei se você é assim. Teve algum livro específico que você leu que tipo mudou teu mindset, assim, sua mentalidade? Puxa, cara, acho que mais... Eu gosto muito de biografias, né? Minha esposa brinca comigo que assim, se o filme é baseado em fatos reais, pode ser qualquer segmento, eu vou gostar. Ah, legal. Você tem alguma biografia que te marcou bastante, assim, que você leu? Deve ter várias, né? Você gosta? Difícil limitar, assim. Eu sugiro do Warren, eu acho que... Não tem uma oficial. Ele falou que é só quando ele morrer. Aí tem a galera que tipo, faz entrevistas e faz uma pesquisa sobre, mas aí não tem uma que eu falo, puxa, essa é a top. Então pesquisem sobre o Warren Buffett. Aí depois eu venho nos comentários e coloco lá o nome certinho do Warren, que às vezes é difícil escrever. Na faculdade teve um livro que eu li na matéria de empreendedorismo, exatamente. O professor eu achei muito legal, que ela era um livro assim, tipo, ideias absurdas pra você quebrar ou resolver o seu negócio. Eu não me lembro o nome, é 10 maneiras de alguma coisa, eu vou pegar, depois eu mando. Legal. E eu lembro dele falando assim uma sacada, ele dava essas sacadas, tipo assim, aproveite entrevistas de empregos para coletar ideias sobre o seu negócio. Chega para todos os candidatos e fala assim, viu, eu tenho um problema tal na empresa. Joga um problema real. E ouve, porque você vai trazer um cara que é mais velho, um cara que é mais novo, uma mulher que tem uma visão mais estética do negócio, outra que é mais prática. E várias pessoas vão dar opinião sobre um problema da sua empresa. Independente de contratar ou não os candidatos. Ela você tem a solução. Às vezes você fala, puxa, legal isso daí. E às vezes aí você também vai encontrar um cara que vai resolver aquilo de uma forma tão simples. Você vai falar, esse é o cara que eu tenho que contratar. E aí nesse livro também que tem uma frase que é famosa, eu não sei o quanto eu concordo ou não, tem alguns segmentos ou não, mas que muita gente tem usado, mas é desse livro, a primeira vez que eu vi, que contrate devagar e demita rápido. Cara, legal. Depois compartilha que a gente recomenda. Sim. É um livrinho assim, daqueles bem fininho, com ideias práticas, assim. Ele vai dando várias ideias pro seu negócio e tal, só que são todas polêmicas, assim, tipo... Sim. Entrevista de emprego, é pra você buscar ideias pra sua empresa. Legal. Acho que seria esse. Um recente que eu vi é um estudo que vai sair do INSPER, o Instituto INSPER de São Paulo, e eles estão fazendo um estudo, vai virar uma tese lá. Eu participei do estudo, chegou para mim um formulário, eu preenchi e tudo mais, falando sobre formação de preço para a empresa. Quanto custa a sua empresa, quanto vale o seu negócio. E eles usando várias metodologias para tentar chegar na cabeça. O resumo basicamente é a cabeça do investidor. Ele pegou muita gente do Brasil. O INSPER tem acesso a muita gente. O Paulo Guedes era professor lá antes de ser ministro, só para contextualizar. E aí tem uma tese lá de doutorado em economia. E o resumo da tese vai se resumir no Brasil, o investidor dá valuation baseado na sua percepção. E ponto final. Uns vão usar números, outros vão usar... Mas vai se resumir a não tem a regra. Não tem a regra, não existe a regra. É o bom humor, é o pé direito, é ter acordado bem, não tá chovendo. Perfeito. Legal. Depois você compartilha o nome do livro certinho pra gente compartilhar com a galera aí, porque são sacadas. Vários participantes do podcast já disseram alguns livros famosos, mas teve, por exemplo, o Paulo Pagani,
que eu entrevistei aqui, acho que no episódio 9, se não me engano, ele recomendou um livro do professor Marins, cara, que eu nunca tinha conhecido. E eu comprei o livro, cara, sensacional o livro, sensacional. E se ele não tivesse comentado no podcast, eu não teria lido. Eu sou ávido por ler, eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo aí no Spotify e que vai assistir no YouTube também posteriormente, curte essas indicações, recomendações de empreendedores que recomendam livros, beleza? Vini, considerações finais aí, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está querendo empreender, que mensagem você deixaria aí? Eu acho que o primeiro passo é ver quem está empreendendo. Quem você acha que está empreendendo perto de você? Pergunta para essa pessoa, cola nessa pessoa, entende e pede para ela, ó, onde você pegou a informação. Porque eu acho que a gente tem acesso à informação muito depois. Hoje eu acesso muita informação que eu queria ter tido acesso antes da pandemia. E ela já estava disponível, já estava publicado. Pesquisa, ideias, insights, conteúdos. Só que é só depois que você não precisa mais que o conteúdo parece que fica exposto ali. Mas não, ele já está postado. Tem muita coisa que tem no YouTube, tem muita entrevista top. Então eu acho que o papel do empreendedor, quem quer empreender, tem que se aproximar de pessoas que já estão empreendendo, que você acha que está empreendendo. Não é a minha opinião, a sua. Não, quem perto de você está empreendendo? É um tio, é um primo, é um parente, é o vizinho. Se aproxima dele, dá uma olhada, vê como que funciona. Eu gosto de dar o exemplo aqui em Botucatu que muitas pizzarias, não sei se você sabe, Pedro, mas muitas pizzarias, isso lá atrás, né, nos anos de 2000 a 2010. Sabe como que era abertos? O cara trabalhava numa pizzaria e ele queria abrir uma. Ele começava a correr atrás do local, do espaço, dos equipamentos, aí ele se oferecia para trabalhar meio que quase de graça para você na sua pizzaria, quando ele tinha a sua como referência. Por quê? Porque ele trabalhando lá, ele ia aprender coisas que iam ajudar ele depois. Que legal. E eu conheço a história de pelo menos 6 pizzarias de Botucatu que surgiram assim. Na época que tava o disque bombando e tudo mais, ela surgiu. Não sei se continua esse costume, mas os caras faziam, eu quero aprender, eu vou ver no mato que eu acho top. Quase uma espionagem. Mas o cara se oferecia, o cara tava trabalhando, ele tava prestando serviço. Porque ele ia aprender muita coisa, um jeito certo de fazer. Então eu acho que se aproximar de quem você acha, que você admira como empreendedor, que você acha que é empreendedor, é o caminho inicial. Muito bacana. Cara, foi muito legal o bate-papo. Eu tenho certeza que foi curto pra caramba conversar com o empreendedor, porque daqui a gente tira várias sacadas. Vamos tirar nas edições aí vários cortes aí pra galera de dicas aí. Muito legal. Obrigado pela disposição de ter vindo aqui e parabéns aí pela maneira inteligente de olhar para um negócio que já existia num formato talvez comum, básico, e gerar negócios para pessoas que talvez não tenham uma visão, não tenham aquela pegada comercial mesmo. Foi muito legal sua sacada, desejo aí vida longa, né? E para fechar, eu queria te fazer uma última pergunta. O que você planeja para o futuro? Onde você quer chegar? Porque muita gente pergunta, cara, onde você quer chegar? O que você quer com tudo isso? Não sei, veja aí o seu. Eu acho que para a empresa, eu acho que o sonho é o IPO. Agora eu acho que... Só que para chegar lá tem uma caminhada muito longa. A gente tem algumas estratégias, a gente tem algumas que podem contar, outras que não. Mas, por exemplo, ter mais um showroom em Botucatu já é um dos objetivos. A gente tem showrooms já em outras cidades. E é isso que faz parte do nosso projeto. E a gente ter mais ter 2 em Botucatu é uma das próximas etapas, para que a Inventa consiga escalar de forma mais exponencial do que ela já está sendo, para que a gente possa conseguir resolver o problema desse marceneiro e do cliente de maneira melhor. Ainda existem formas de atender esses 2 melhores, para a gente chegar num estágio de fazer um IPO, para quem não sabe, entrar na Bolsa de Valores. Eu acredito que a empresa consiga crescer e o momento do Brasil é perfeito. Muita gente vai falar, nossa, a economia está uma loucura, dólar alto. Esse é o momento perfeito, na minha opinião, para uma empresa tentar crescer e ter esse sonho. E como pessoa, eu gostaria muito de ser um investidor em série. Eu acho que eu gostaria muito de ajudar essas pequenas pessoas a tirarem seus projetos do papel e transformar num negócio recorrente, de renda recorrente, para que eles possam dar prosseguimento. Eu acho que é muito fácil. Às vezes eu olho para um negócio e eu vejo coisas muito simples vão resolver o problema para o cara ter a sequência. Eu acho que eu posso contribuir, eu acho que também você pode contribuir. Então eu acho que esse é o meu sonho, assim. Legal, cara. Muito legal. Legal saber o que move, aonde os empreendedores querem chegar, e eu concordo plenamente com você.
Meu sonho também é me tornar um investidor em série, né? Eu já invisto em pessoas de uma outra forma, mas quero me tornar um investidor anjo em série aí para ajudar mais pessoas. Eu acho que o conhecimento que a gente tem, o meio que a gente vive, o engajamento que a gente tem com alguns cenários, que é um pouco mais complexo para outras pessoas terem, nos coloca numa posição mais fácil de chegar onde a gente realmente quer nesse sentido. Cara, sensacional o bate-papo, curti pra caramba, foram quase 1h40 aí de bate-papo intenso, de empreendedorismo. Parabéns pela ideia novamente e eu agradeço aí pela presença, tamo junto. Bom, para finalizar então esse 13º episódio, nós gostaríamos inicialmente de fazer novamente aqui o merchan dos patrocinadores, né? Nós temos alguns patrocinadores que são patrocinador oficial, a Full Working, que vocês acabaram de ver o logo aqui, espaço compartilhado de trabalho no centro de Botucatu, Rua Visconde do Rio Branco 569, então se você é fotógrafo, engenheiro, arquiteto, advogado, por que não você que tem uma equipe aí com 4, 5, 6, até 8 profissionais, temos ambientes aqui para você, tá bom? Esse aqui é um espaço onde a gente grava, é uma sala de reunião onde todas as empresas que estão aqui hospedadas, que trabalham, fazem network juntos, elas atendem os clientes dela numa estrutura como essa aqui que vocês estão vendo, para que você se preocupe realmente com o que realmente tem necessidade, que é com a tua expertise e o teu core business, né? E que todo o restante da estrutura não seja uma preocupação para você, mas sim dos administradores da Full Working, tá? Então, feito o jabá, Visconde do Rio Branco, 569 Full Working, Cowork, espaço compartilhado de trabalho, vem para cá. Temos também como alguns patrocinadores volante, temos a Foco Business, né? Eu apresentei o Vini no início, eu sou Pedro Souza, professor de empreendedorismo e recursos humanos, e eu também faço a gestão da empresa Foco Business, treinamentos corporativos e eventos, que é também uma das patrocinadoras volantes deste programa. Temos também a Aue Media, que é a produtora deste programa, e temos como direção o Clube do Marketing, que é uma agência disruptiva de marketing inteligente na cidade de Botucatu. E os patrocinadores deste episódio, Sales Materiais para Construção, do básico ao acabamento. Lá você não vai comprar apenas materiais para você fazer aquela reforma, construir aquele puxadinho que você quer. Não apenas isso, mas lá você vai receber toda uma assessoria dos profissionais que são altamente capacitados, que vão te indicar o melhor material que você pode aplicar no ambiente, na tua obra. É uma consultoria muito bacana aí. Sales Materiais, 2 endereços em Botucatu. Precisando, procura lá James Sales, que ele vai te dar um atendimento super top. E mestrecervejeiro.com é uma franquia de cervejas artesanais aqui na cidade de Botucatu, está localizado dentro do shopping, é um quiosque dentro do shopping para você degustar cervejas a cada 10 ou 15 dias, cervejas novas para você degustar com seus amigos. Lembrando que durante a pandemia você também pode comprar para consumir na sua casa e lá não existe aglomeração, tá ok, pessoal? Então você pode ir lá degustar com a sua esposa e tal, e lembrando sempre, todas as restrições aí estão sendo obedecidas, uso de máscara, álcool gel, sem aglomeração, e uma recomendação para você, caso visite lá o quiosque, se beber não dirija, vá com alguém que possa dirigir para você, até porque cerveja artesanal é pesada, hein? Você vai poder experimentar, mas o equivalente a 2 copos é várias latas de cerveja convencional aí, tá bom? Feito o jabá dos patrocinadores então, mais uma vez, Vinícius, obrigado pela presença. Esse foi o 13º episódio do Bcast, o Business Cast, podcast de empreendedorismo. Valeu a todos vocês, até o 14º. Tamo junto. Bcast, o podcast semanal de empreendedorismo com resenhas rasgadas que vai fazer sua cabeça pirar.